Então, nós, Azenha, só para que as pessoas possam contextualizar, Araraquara, em 2020, foi referência no combate ao coronavírus, né, à Covid-19. Nós montamos uma estrutura, né, que funcionou muito bem, né. Nós tivemos uma testagem altíssima, até pedi aqui para o pessoal atualizar para eu poder conversar com você. Nós tivemos, só para que as pessoas tenham dimensão, nós já testamos quase 90 mil pessoas, né, que dá uma média de 37.752 testes, 100 mil habitantes, muito acima do Brasil, que é 13.392, e São Paulo, que é 27.786. Essa testagem, por que eu enfatizo? Porque ela é importante porque você encontra o contaminado. Encontrando o contaminado, você o coloca em quarentena. Colocando ele em quarentena, ele e os seus comunicantes, você faz um corte, né, no processo de contaminação. Além disso, nós estabelecemos uma política correta de monitoramento por telemedicina dos pacientes positivados. Nós também criamos equipes de bloqueio. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 26 equipes de bloqueio atuando na cidade, uma cidade de 250 mil habitantes, né? Todos os dias em relação aos novos contaminados. E também, para os grupos de risco, nós estabelecemos as equipes de consulta domiciliar. Tudo isso junto, né? Testagem, todas as equipes de bloqueio, monitoramento do paciente positivado, mais hospital de campanha e um centro de referência de paciente sintomático de coronavírus, né, de Covid-19, que nós montamos na cidade, além, agora mais recente, uma unidade de retaguarda para internação de pacientes de enfermaria, né, de leite de enfermaria, fora isso, a estrutura hospitalar do município. Tudo isso junto, eu só falei aqui daquilo que a prefeitura constituiu. Fez com que Araraquara tivesse a menor testagem, a menor letalidade do estado de São Paulo e a terceira menor letalidade do Brasil. Quanto foi, Edinho, a letalidade em Araraquara? Nós chegamos a 0,9, Azenha. 0,9, menos de 1. Chegamos a uma época a 0,8, que era letalidade de país europeu que se deu bem, né? Nós tínhamos letalidade aqui menor que a Alemanha. Isso funcionou. E, junto com isso, nós criamos um centro de monitoramento, um centro de inteligência, para que nós pudéssemos monitorar os indicadores da doença todos os dias. E esse centro, por que eu enfatizo ele? Porque ele foi muito importante, Azenha, porque no final de janeiro, na última semana de janeiro, esse centro notou um crescimento acentuado da média móvel de contaminação. Então, no final de janeiro, teve um crescimento grande da média móvel de contaminação e aquilo chamou a atenção. E nós pegamos as amostragens daqueles pacientes né, que faziam parte desse crescimento abrupto, muito além. A gente sabia que no mês de janeiro nós teríamos um crescimento por conta das festas de Natal, Ano Novo, viagens e férias. Mas o pessoal que monitora, né, os profissionais de saúde, eles notaram que estava muito discrepante. E mandamos as amostras para o IMT, para o Instituto de Medicina Tropical da USP. E a devolutiva foi que a variante de Manaus, né, caracterizada como cepa de Manaus, a P1, que é a variante brasileira do coronavírus, ela já estava circulando em Araraquara e provocando a contaminação doméstica, ou seja, os pacientes de Araraquara já estavam sendo contaminados, um passando para o outro, a nova cepa. E a nova cepa, a ciência já registrou, documentou, que ela é muito mais agressiva, ela contamina muito mais que a versão antiga do coronavírus. E para nós aqui, conversando, eu tenho ido muito para as unidades, acompanhado de perto
o trabalho da saúde lá na ponta, até para que a gente seja solidário com os profissionais da saúde que têm feito um trabalho magnífico, exemplar. Os profissionais de saúde diziam, olha, é diferente. Os contaminados chegam aqui agravando muito rápido, a doença evolui muito rápido, e pacientes jovens, Azenha, que não era uma característica do coronavírus em 2020. O paciente Edinho, quando você fala jovem, você está falando de que idade? Menos de 40 anos, Azenha. Dificilmente um paciente com menos de 40 anos ele ia a óbito. Em 2020. Nós, para você ter uma ideia, nós registramos 2020 inteiro um paciente que foi a óbito com menos de 40 anos. Nós já estamos com 19 pacientes que foram a óbito com menos de 40 anos. Edinho, isso faz uma diferença grande, hein? Muito grande. Assim. Essa semana, uma menina de 17 anos foi a óbito. Que é uma 17 anos? 17 anos. Ficou tinha 30 dias. Comorbidade? Ela não tinha comorbidade. No relatório que eu até tive, né, até por dever de profissão, fui ver, ela era classificada como obesa, né? Sim. Ela era a única, se a obesidade é uma doença, ela era caracterizada como obesa, mas com 17 anos, em 2020, uma menina, mesmo que tivesse obesidade com 17 anos, nós vimos diversos casos, né, de pacientes jovens que respondiam bem, né? Agora não. Esse paciente ele evolui, muitas vezes ele evolui para leito de UTI. Agora mesmo tem um paciente aqui que todos nós estamos muito, porque todo mundo conhece, ele é muito conhecido na cidade, inclusive foi candidato a vereador pelo PDT, é um jovem, é um menino, está entubado, numa situação, todos nós aqui torcendo muito para que ele saia. Quem é esse menino? A gente pode saber ou é uma coisa... É que eu não sei se a família me autoriza a falar o nome. Não, então não. Mas, para você ter uma ideia, foi professor temporário da Unesp aqui, menino militante da esquerda da cidade, enfim. Que idade tem, Edinho? Deve ter 31 anos. 31 anos. Que horror isso. Então, a cidade toda é muito conhecida, um menino intelectual aí, extremamente promissor, já foi contratado nesses contratos de professor temporário, enfim, é algo... Mas é isso, né? Tem uma característica diferente desse vírus, né? Essa da variante nova. Então, por que eu estou enfatizando isso? Então, em final de janeiro, nós detectamos essa variante imediatamente, Azenha. Por isso que, se você me permite aqui, eu vou fazer um desabafo. Fique à vontade. Por isso que eu não me conformo. Eu não estou aqui... Quem tem acompanhado a minha atuação na pandemia, eu evito ao máximo a politização. Porque eu penso que você não politiza a saúde, porque quem sofre lá na frente é a população. Eu tenho evitado ao máximo a politização. Mas eu não posso deixar de registrar. Azenha, eu sou muito grato, né, de ter ocupado uma cadeira, né, de ministro de Estado no Brasil. Então, o que eu estou falando não é uma especulação. Eu atuei enquanto ministro, né, ministro da Comunicação Social, que a comunicação teve um papel importante na epidemia de Zika. Então, eu sei do que eu estou falando, né? O Brasil tem uma vigilância epidemiológica que ela é exemplar. É algo que funciona e funciona bem. Nós temos uma vigilância sanitária que funciona bem. A Anvisa é um órgão que, independente de quem está lá nomeado, ela tem uma estrutura de pesquisa, de monitoramento. A Fiocruz, só falando dos organismos federais, a Fiocruz ela é um patrimônio da saúde pública brasileira. Comparável a qualquer instituição mundial no ramo dela. Mundial. Ela e o Butantan, né? O Brasil tem a sorte de terem dois grandes institutos. Então, claro que o governo, Azenha, quando viu Manaus e o Instituto de Medicina Tropical da USP já tinha isolado a nova cepa, sabia que tinha uma nova cepa circulando. Eu não me conformo, essa é a minha inconformidade, de o governo olhando Manaus, sabendo que era uma variante do vírus,
sabendo o que essa variante estava fazendo em Manaus. Eu não me conformo, naquele momento, de governo não ter dado start. Assim. Primeiro, na ampliação de leitos. Você só dá condição para um paciente lutar pela vida se ele estiver dentro de uma unidade hospitalar. Não tem jeito, seja ela um hospital, seja ela uma unidade provisória, como os hospitais de campanha. E aquilo que é fundamental para um paciente lutar pela vida na Covid-19 é o oxigênio. Então, o governo tinha que ter dado um outro comando para as indústrias que fabricam usinas de produção de gases hospitalares, dessem celeridade, produzissem usinas de oxigênio para que nós pudéssemos ampliar leitos, Azenha. Você não tem como ampliar leito sem oxigênio em alta pressão, principalmente para paciente de Covid-19. E ainda as empresas que nós temos de produção de oxigênio por cilindro. Nós sabemos que o cilindro, ligado a um tubo, a um respirador, geralmente ele aguenta 12 horas. 18 horas na menor das hipóteses. Então, o cilindro é sempre um paliativo, porque você tem que ficar trocando cilindro. A usina, não. Ela produz oxigênio. O oxigênio líquido também é uma saída. Né? Então, você não tem como enfrentar a Covid com falta de oxigênio. Você não tem como implantar leite de UTI sem usina de oxigênio, sem infraestrutura de produção de oxigênio. Então, em dezembro, por que o governo não deu um comando para as empresas brasileiras produzirem? Porque ninguém tem usina de oxigênio na prateleira, Zinho. Não é, desculpa aqui a analogia, a comparação, não é caixinha de leite condensado, você vai lá e pega. Né? Você tem que produzir a usina. Não é nem televisor, não é televisor, né? Vamos fazer uma comparação menos esdrúxula. Não é televisor. Tem a Fafem da Petrobras lá no Paraná, prefeito, que poderia ser utilizada como produtora de oxigênio. A Fafem da Petrobras que foi paralisada, que vai ser privatizada. Então, exatamente. Então, isso que me deixa indignado, Azenha, ou seja, o governo sabia, ele tinha informações, ele sabia. Nós, aqui embaixo, não tínhamos as informações que o governo tinha, ele tinha. Então, ele tinha que ter dado um comando para ampliação de leitos, produção de oxigênio, liberação de recursos para que municípios e estados montassem leitos e tivessem verba de custeio. E não é verdade, Azenha, deixa eu aproveitar aqui e fazer todos, aproveitando a sua credibilidade enquanto jornalista, repórter que fuça as coisas, e não é verdade o que o governo anunciou. Eu vou te pegar, o governo liberou dinheiro para os municípios em 2020. Araraquara, só para você ter uma ideia, liberou 29 milhões de reais. Só a minha estrutura, Azenha, eu estou falando de um hospital de campanha que hoje tem 71 leitos. Estou falando de outra unidade bancada pelo município, de leitos de enfermaria, que tem 52 leitos. Eu tenho 26 equipes de bloqueio. Eu tenho um contrato de testagem com a Unesp de 1.000 testes dia para uma cidade de 250 mil habitantes. Graças a Deus e a tudo que a gente fez, nós não estamos precisando usar essas 1.000 testagens dia, mas o contrato existe. Nós estamos investindo numa rede de solidariedade imensa, porque você não pode colocar em isolamento as famílias vulneráveis e não ter programa de segurança alimentar. Enfim, tudo isso que eu estou te falando consome 7,5 milhões mês. Como que um governo que libera 29 milhões acha que ele liberou em 2020 o dinheiro que os municípios nadaram em dinheiro? Isso não é verdade. Isso não é verdade. A verdade tem que ser estabelecida. Então, o governo deveria, em dezembro, ter dado um comando para ampliação de leitos, garantido a produção de estrutura de equipamentos de oxigênio, ter liberado o dinheiro de custeio para que os municípios pudessem correr atrás de montar, inclusive, equipe médica, porque você não acha médico. É a coisa mais difícil hoje. Você tem uma ideia, assim, eu estou pagando R$ 1.800 o plantão e não consigo achar médico. R$ 1.800 é o plantão que os grandes hospitais privados de São Paulo pagam, plantão de 12 horas, e não acha médico. Então, o governo, se em dezembro ele tivesse feito tudo isso, tivesse corrido atrás de vacina,
o Brasil não estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje, Azenha, e o que nós vamos viver nas próximas semanas. Nós vamos vivenciar cenas, Azenha, que, infelizmente, cenas vão marcar as nossas gerações e vão marcar profundamente as nossas gerações. Nós vamos viver... O presidente, outro dia, processou um influenciador digital, Felipe Neto, né? Felipe Neto, por ter dito que ele é um genocida, mas o que nós vamos ver no Brasil é um genocídio, Azenha. É um genocídio de um povo. Não pode um país perder, em 24 horas, 3.000 vidas por conta de uma pandemia, e o governo sabia que isso ia acontecer. É isso que me deixa indignado. Às vezes a oposição fica procurando crime de responsabilidade. Se isso não caracteriza crime de responsabilidade, eu não sei o que caracteriza. Porque é algo que está levando a maior tragédia humanitária da nossa história. É uma catástrofe humanitária que o Brasil está vivendo. Então, por que eu estou... Edinho, ontem, por exemplo, eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Era um simples motorista de ambulância numa cidade do interior de Minas, ele próprio, desesperado, ele falou, eu estou aqui, ele filmou, falou, eu estou aqui faz 1 hora, e olha essa fila de ambulância, são 6 ambulâncias em fila esperando uma vaga no hospital. Meu paciente está lá dentro da ambulância passando muito mal, eu não sei se ele vai morrer ou não. Aí você se dá conta que é uma pequena cidade do interior de Minas, e imagina isso sendo reproduzido pelo Brasil. Em Araraquara, nós estamos vivendo esse quadro ou não? Ainda não. Olha, então, eu estava voltando aqui, a oportunidade de conversar com alguém como você é tão rara, que eu estou muito disperso aqui nas suas inquietações, né, transmitidas a mim. Então, lá em 31, no final de janeiro, eu vou entrar na questão dos leitos. Nós detectamos, o que nós fizemos? Nós detectamos a nova cepa provocando a contaminação comunitária, e nós, imediatamente, Araraquara foi classificada na fase vermelha do Plano de São Paulo, que, para a sua audiência do Brasil inteiro, né, que é a fase mais rígida do Plano de São Paulo. Acho que equivale à fase roxa de Minas, né? Cada estado... Eu acho que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul também é fase roxa, cada estado classificou de uma forma, que a nossa é a fase vermelha. E nós colocamos Araraquara na fase vermelha, ou seja, só podia comércio considerado de extrema necessidade, né? E poderia delivery restaurante, drive-thru restaurante, delivery, drive-thru comércio, enfim. As atividades econômicas foram extremamente restringidas. O que nós notamos, Azenha? A contaminação não caía. Nós ficamos 1 semana nessa fase e a contaminação não caía. Aí, todo mundo pergunta, o que a Araraquara fez diferente? Eu não fiz nada diferente. Eu ouvi os pesquisadores e os cientistas. Tem uma figura aqui que é a primeira vez que já agradeci a ela outras vezes, mas quero agradecer, o Alexandre Medeiros, que é um pesquisador da Federal da Paraíba. Vale muito a pena ouvir esse cara, viu, Azenha? Uhum. Ele foi para a Europa, ele ficou na Espanha na primeira onda do coronavírus. E ele nos ajudou muito, foi um consultor em 2020 e agora em 2020 novamente. Mas nós ouvimos mais. Ouvimos o Carlos Fortaleza, da Unesp de Botucatu, ouvimos o pessoal da Escola de Saúde Pública da USP, que tem um posto avançado aqui em Araraquara, ouvimos profissionais da Unesp aqui, que têm nos ajudado muito, né? O pessoal da Faculdade de Farmácia da Unesp tem nos ajudado muito, muito mesmo, que tem um laboratório aqui que é referência nacional. Ouvimos os diretores clínicos dos hospitais da cidade, que lida no dia a dia com o Covid. Ouvimos a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, e chegamos a uma conclusão: não havia como controlar a pandemia se nós não aumentássemos o isolamento. E nós começamos a procurar alguma experiência que tivesse dado certo, né? E não vimos, porque qual era a orientação que nós tivemos? Tem que parar tudo aquilo que aglomera. E nós não vimos nenhuma experiência, nem na Europa, nem no Brasil,
né, que tivesse parado tudo que efetivamente aglomera. E aí que nós tomamos a decisão de construir um caminho, porque nós não víamos outra forma, porque nós já estávamos com a contaminação num pico, numa curva ascendente. Isso nós aprendemos na pandemia, né? A contaminação é a fotografia do futuro. Sim. Contaminou, esses pacientes, uma parte vai evoluir, uma parte vai demandar leitos, outra parte vai demandar leitos de UTI. Como nós temos uma letalidade muito alta, né? A Covid-19, a letalidade de UTI dela é por volta de 60%. Sim. Então, nós não tínhamos outra medida a não ser fazer com que essa curva de contaminação caísse. Foi aí que nós fechamos absolutamente tudo e retiramos o transporte público de circulação. Tudo inclusive, fechar supermercado, porque faz parte da cultura brasileira. Ir ao supermercado é quase como uma atividade de integração familiar, né? Uhum. As famílias se juntam para ir ao mercado e acaba virando aglomeração. E nós seguramos os supermercados fechados por 7 dias, depois reabrimos o transporte público por 10 dias, e depois reabrimos, mas voltamos à cidade para a fase vermelha do Plano de São Paulo, com muitas restrições. E o resultado foi bem importante, depois eu vou falar um pouco sobre eles para você, mas você perguntou da pressão sobre leitos. Nós tivemos muita pressão sobre leitos. Como nós, no final de janeiro, já começamos a correr para a abertura de leitos, eu agradeço muito, muito mesmo a nossa equipe de saúde, agradeço a Deus que nenhum paciente nosso foi a óbito sem que tivesse um leito hospitalar. Quando nós tínhamos uma pressão muito grande de leitos, nós transformamos uma UPA num centro de acolhimento de pacientes sintomáticos de Covid-19. Essa UPA tinha estrutura, inclusive, de respiradores. Então, o paciente ficava ali até que nós conseguíssemos produzir leitos. Mas a pressão era muito grande. Assim. Hoje, se alguém tem dúvida que o isolamento social, quando você não tem vacina, o ideal é que nós tivéssemos um plano de vacinação muito mais célere do que nós temos hoje. Mas se você não tem vacina, é o isolamento, não tem outra forma. Hoje, assim, nós estamos no 8º dia, indo para o 9º dia, sem nenhum paciente aguardando leito para internação. Nenhum. Ou seja, esse é o principal sintoma de que o isolamento deu certo em Araraquara. Agora, os dados, eu pedi para atualizar para a nossa conversa, eu vou fazer um relato rápido. Olha, a média móvel, nós tivemos uma queda de 53%. As internações, que é o que vai demorar mais para refletir, a queda de 30%. Né? Pacientes em quarentena, que é um sintoma muito, um dado muito objetivo, nós tivemos uma queda de 65%. Os casos por semana, que nós medimos por semana, uma queda, se nós compararmos as semanas de fevereiro, no auge da pandemia, as semanas agora em março, deu uma queda de 51%. E o principal dado para nós, que é o mais relevante, são as amostras que vão para os laboratórios. Nós tivemos uma queda de 62% na positivação. Ou seja, esse é um dado que efetivamente mostra que o lockdown deu resultado, que é o que nós vamos certamente viver agora no final de março, começo de abril, um reflexo grande da pressão sobre os nossos leitos. Mas nós já estamos respirando melhor em relação à ocupação de leitos. Nós estamos hoje com 78% de ocupação de leitos de enfermaria, 97% de UTI, isso aqui é 100%, mas nós já estamos com 51 pacientes da região, nós já estamos ajudando a região nas internações, já que Araraquara, na nossa DRS, ela é referência para 24 municípios. Né? Então, mostra que quando você não tem vacina, a melhor coisa que você tem a fazer, efetivamente, é adotar o isolamento social. Mesmo assim, né, eu penso que em algumas regiões que as medidas de isolamento estão sendo tomadas, talvez elas não consigam, talvez não, quero aqui te dizer, com a experiência que eu acumulei, elas não vão refletir sobre a catástrofe que nós vamos registrar no Brasil
nessa semana e nas próximas semanas. Gente, importante vocês terem ouvido esses números. O Edinho, a coisa principal do Edinho é que ele teve coragem política, né, Edinho? Para fazer. Então, eu sou de Bauru, uma cidade onde os comerciantes até publicaram anúncios nos jornais locais, ou no jornal local, pedindo que a prefeita não adotasse nenhum tipo de restrição, e a cidade já teve gente morrendo em fila. Então, há uma diferença, né? Qual é a distância entre Bauru e Araraquara, Edinho? São cidades próximas, tem 200 quilômetros? Acho que 170 170 quilômetros. quilômetros. Então, para você que 170 está ouvindo, você vem. Bauru teve. O último dado a que eu tive acesso é que Bauru teve 17 mortos na fila. Então, você vê uma diferença em quilometragem muito pouca entre dois grandes centros urbanos. Bauru, mesmo tamanho que Araraquara, talvez um pouquinho maior, mas a diferença na coragem política, né, Edinho? Eu acho que o seu exemplo foi muito importante. Te agradeço muito pela entrevista. Para outros prefeitos do Brasil que não tiveram, eu acho que foi por isso que a Fiocruz destacou o Araraquara no seu informe de ontem, que foi muito importante, eu acho. A quarta página do informe é completamente dedicada a Araraquara, dando como um exemplo que outros prefeitos poderiam seguir. E eu penso, Azenha, que nós temos que efetivamente seguir a ciência, né? Nós estamos vivendo uma pandemia que é como se nós estivéssemos no meio de uma tempestade e o único farol que pode nos guiar no meio dessa tempestade, dessa tormenta, é a ciência, né? E eu quero encerrar, além de agradecer a você, fazer aqui um registro apenas final, né? Eu penso que nós temos que acabar com essa polêmica entre economia e a vida, Azenha. Eu acho que falta, além de faltar uma política de salvação de vidas por meio do governo federal, faltou ao governo federal unificar o Brasil em torno do SUS. O SUS é o maior plano de saúde do planeta, né? E tem uma capilaridade impressionante. Não tem uma cidade, um vilarejo desse país que não tem um braço do SUS. Se o governo tivesse unificado o Brasil, utilizando o SUS como instrumento de enfrentamento à pandemia, certamente o Brasil teria dado um show internacional, né? Mas, além dessa política de assistência à saúde, falta uma política de socorro ao pequeno, ao médio empresário, ao microempreendedor, ao empreendedor individual, que é o que os países do mundo inteiro estão fazendo, né, Azenha? 1 trilhão e 700 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Está certo que é um país rico. Mas mesmo assim, Azenha... Mas mesmo assim, a preocupação com a economia lá e com as vacinas, depois do Trump, principalmente, foi muito grande. É um pacote, se não me engano, maior que o pacote oferecido na crise de 2008, né? Ou seja, é um pacote econômico mais robusto do que o da crise de 2008. Então, eu penso que essa deveria ser a nossa prioridade, é tirar o Brasil da crise. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. É tão contraditória essa alegação que o governo usa de pôr ou que a economia vai quebrar se tiver isolamento. Não é verdade, assim. O que vai quebrar a economia é a instabilidade gerada pela pandemia. Nenhum investidor põe dinheiro em um país vivendo uma instabilidade gerada por uma pandemia que mata quase 3 mil pessoas dia. Qual investidor vai pôr dinheiro no Brasil? Não existe isso. Então, a prioridade do governo deveria ser resolver a pandemia, porque quem resolver a pandemia volta a crescer economicamente. Nós estamos vivendo uma depressão econômica semelhante à que o mundo viveu na Segunda Guerra Mundial. Então, quem tomar as medidas corretas vai crescer na frente, vai sair na frente. Não é à toa que a China está fazendo o que está fazendo, não é à toa que os Estados Unidos, com o Biden, agora está fazendo o que está fazendo, porque eles sabem que quem equacionar a pandemia, a economia vai crescer, vai sair na frente de todos os países do planeta. Então, o Brasil... Edinho, e você olhar a edição de hoje do Washington Post, depois do New York Times ter publicado hoje o Washington Post, num artigo, descreve o Brasil como uma ameaça sanitária ao mundo. Eu estou traduzindo, inclusive, o artigo para publicar,
Quer dizer, como você Não tem- observou, quem é um investidor lá fora, lendo o Washington Post, ou o New York Times, ou a Economist, que vai botar um tostão no Brasil nessa situação? Ninguém. Azenha, é isso que eu não consigo entender. Eu vejo, às vezes, né, eu vejo o ministro Guedes ir para a imprensa e dizer que o final do ano a economia brasileira cresceu. Ele sabe, ele é um homem do mercado. O que cresceu foi o consumo no final do ano por conta do auxílio emergencial. O auxílio emergencial empurrou o consumo, né? Mas aquilo não é crescimento econômico, e crescimento econômico sustentável só vai acontecer quando o investidor pegar os seus ativos da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Tóquio, de Hong Kong, de Londres, e trazer os seus ativos para o Brasil. Ou seja, isso é crescimento econômico sustentável, isso virá capacidade produtiva do país. Qual é o investidor que vai tirar o seu capital do mercado financeiro hoje e trazer para um país onde 3 mil brasileiros morrem em 24 horas, a instabilidade aumenta, as incertezas aumentam? Então, ou o Brasil entende, se ele não equacionar a pandemia, a economia não vai voltar, o emprego não vai voltar, a renda não vai voltar. Nós estamos definhando a economia brasileira por não termos um pensamento estratégico. O pensamento estratégico hoje é o que os Estados Unidos está fazendo, o que a China está fazendo, o que a zona do euro começa a fazer, é o seguinte: vamos equacionar a pandemia, porque quem equacionar a pandemia, como o mundo viveu um processo de depressão, vai sair na frente e vai catalisar o crescimento. Então, eu não consigo entender, sinceramente, né, eu não consigo entender como que um governo erra de forma tão primária, tendo as informações que tem em mãos, não criando uma estrutura para que o Brasil salve vidas. Não consigo entender como que esse mesmo governo não percebe que essa contradição entre vida e economia ela é falsa, ela é mentirosa. O Brasil só vai voltar a crescer economicamente quando equacionar a pandemia. E só vai equacionar a pandemia com vacinação. Não tem outra forma. É criando barreira imunológica que só se cria com vacinação. Se não tem vacinação, diminuir a tragédia humanitária, nesse momento, é com isolamento.